Bom, estamos chegando ao final aqui, última questão. Questão 6 aqui, ó. Então, fala o seguinte aqui, o gráfico abaixo representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos A e B ao serem aquecidos em função de suas temperaturas, tá? Então, aqui está o gráfico, aqui estão os dois objetos, ali no eixo Y agora a gente tem a quantidade de calor, e no eixo X a gente tem a temperatura. Está invertido agora daquele gráfico que a gente usa para representar as mudanças de fase, tá? Tem que ficar atento aí. E ele fala o seguinte aqui, então tem as seguintes proposições aqui, né? As afirmativas. A capacidade térmica do objeto A é maior que o do objeto B. Putz, então assim, ó, para a gente responder isso, a gente tem que montar as equações aqui, né? Então a gente tem que ir para o domínio conceitual e também que envolve as leis ali, né? Tá? Então, o que nós temos aqui? A capacidade térmica, ela é a razão do calor pela variação de temperatura. Mas ela pode ser também, né? Ela pode ser que a quantidade de capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, eu posso combinar essa equação aqui, ó, com essa equação aqui, ó, e escrever uma terceira. Então, posso escrever que o produto da massa vezes o calor específico é igual ao Q pela variação de temperatura, tá bom? Então, acho que isso aqui a gente consegue matar toda a questão, tá? Então, isso aqui é uma questão puramente de calorimetria também, tá? Calorimetria. Eu acho até que a gente já fez uma questão assim ali do Ramário, né? Só que daí essa questão é da UFSC, tá? E eles pegaram e tentaram dificultar colocando as alternativas lá, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, como se fosse um somatório aqui, né? Então só pegaram e adaptaram aquela questão que já existia. E eu não sei até se os valores não são os mesmos também aqui, tá? Teria que olhar aqui. Eu não recordo muito disso, né? Muita questão para lembrar, enfim. Mas vamos lá. 01. A capacidade térmica do objeto A é maior que do objeto B. Então aqui a gente está vendo, ó, a gente está vendo a inclinação da curva, ó, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma inclinação, ó, da curva A aqui, ó, tá? Da curva A. E aqui a gente tem a inclinação da curva B aqui, ó, da curva B, tá? Então a gente vê aqui, ó, o ângulo, né? E o ângulo é a tangente desse ângulo aí, e a tangente desse ângulo é a razão do calor pela variação de temperatura. Então, o calor aqui pela variação de temperatura, ele representa duas coisas para nós aqui, ó. Ele pode representar, ó, isso aqui, ó, ele pode representar esse produto aqui, ó. Então, se a gente usar um aqui, ó, eu vejo que o calor específico do objeto A, ele tem maior inclinação aqui, ó, tá? Ele está mais inclinado do que o objeto B, ó, que está menos inclinado, ó, tá? Então, aqui, ó, em vermelho, tá? Em vermelho é o B. Em mais ou menos preto aqui, tá? Não é bem preto, quase preto, é o A, ó. Então, ó, o A tem maior inclinação. Se eles tivessem o mesmo calor, a mesma capacidade térmica, estariam iguais, ó. Mas como o A é maior, então o calor específico de A é maior que o de B, tá? Então aqui a capacidade térmica do objeto A é maior que a do objeto B, verdadeiro. A partir do gráfico é possível determinar as capacidades térmicas dos objetos A e B? Sim, tá aqui, ó. Eu tenho calor ali, ó, e tenho a variação de temperatura, só aplicar a equação eu consigo calcular, é possível sim, tá? Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o do objeto B? Bom, nós temos o seguinte, ó, a capacidade térmica deles aqui, ó, certo? Ela é maior, mas se a gente substituir aqui, ó, se eu usar isso aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que a massa de A vezes o calor específico de A é maior, o produto, né?
é maior que a massa de B vezes o calor específico de B, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode separar, né? Podemos separar aqui, ó. Eu posso dizer que a massa de A dividido pela massa de B aqui, ó, tá? Ela é maior, essa razão é maior que o calor específico de B dividido pelo calor específico de A aqui, tá? Então, ó, com base nisso, eu posso fazer a seguinte dedução, né? Se eu pegar a massa de A dividido pela massa de B, esse valor aqui tem que dar um valor maior do que 1, tá? E esse valor maior do que 1 tem que ser maior aqui, ó, que a divisão dos coeficientes de B pelo coeficiente de A, que tem que ser menor do que 1, tá? Então, isso implica que o B poderia ser maior que o A, poderia ser menor que o A, tá? O B poderia ser menor que o A. Então, o calor específico do objeto A é maior que o objeto B. Nesse caso, poderia dizer que sim, mas eu poderia fazer uma inversão aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Se eu inverter o sinal aqui, né? Ó, se eu inverter esse sinal aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, menor, aí eu inverto também as razões, ó. Então, o coeficiente de A dividido pelo coeficiente de B, certo? Aqui, massa de B, massa de A. Então, que a massa de B dividida pela massa de A, ela tem que ser menor que a razão do calor específico de A pelo calor específico de B, tá? Então, aqui, isso aqui está me dizendo que necessariamente o calor específico de A é maior. Mas a gente pode tirar uma prova disso aqui, né? Tá? Podemos fazer uma prova aqui, ó. Tá? Então, se a gente calcular aqui o calor específico de A, é quem, ó? É os 400 lá, dividido pela variação de 10 ali, tá? Naquele valor ali, ó, que é o que a gente tem. Então, isso aqui vai dar 40 calorias por grau Celsius. Se eu fizer a mesma coisa pro B, ó, pro B, tá? Pro B aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter os 400 lá, ó, os 400 dividido por 20 aqui, ó. E eu vou ter metade, ó. Eu vou ter metade de B. Então, com base nisso, ó, eu posso dizer o seguinte, ó. O C de A, ó, o C de A, ele vale 40. O C de B vale 20. Então, eu posso dizer o seguinte. 40, né? 40, que é igual a massa de A vezes o calor específico de A. E eu tenho aqui, ó, 20 dividido pela massa de B, calor específico de B. Tá? Se eu dividir todo mundo aqui, ó. Se eu dividir todo mundo, isso aqui vai dar 2 aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 que multiplica a massa de B vezes o calor específico de B igual a massa de A vezes o calor específico de A, tá? Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, para a massa de B vezes o coeficiente de B ser igual a massa de A vezes o coeficiente de A, eu tenho um fator de 2 aqui, tá? Tem um fator de 2. Mas isso aqui, ó, não quer dizer muito, né? Porque, por exemplo, assim, ó, se eu tiver um calor específico muito alto de B aqui, ó, eu posso ter a seguinte relação. Ó. Se o meu B for muito grande aqui, a minha massa pode ser muito pequena. Tá? E esse B muito grande pode ser maior que esse A aqui. Então, vamos chutar valores aqui, ó. Tá? Isso aqui, então, ó. Isso aqui vale... Lembra que isso aqui vale 40, né? E isso aqui, ó, vale 20. Eu vou dizer que o C de B ali, ó, tá? Que o C de B vale, por exemplo, aqui, ó, vale 0,2.
tá? Vale 0,2. Beleza? Então, para dar 20 aqui, ó, para dar 20, a massa tem que ser 10, tem que ser 100 aqui, ó, tá? A massa de B, ó, tem que ser 100, tá? Por outro lado, esse lado aqui, ó, tá? Para dar 40, eu vou dizer então que o coeficiente de A, ó, ele é menor, tá? Ele é 0,1 aqui, ó, tá? Ele é 0,1. Então, para dar o 40, a massa de B aqui, ó, tá? A massa de B, ela tem que ser, deixa eu ver aqui, ó, 40 vai dar 4, tem que ser 400 aqui, ó, tá? Tem que ser 400. Então, ó, eu posso ter o C de B o dobro de C de A, mas se a massa de B for 4 vezes menor que a massa de, A aqui, tá? Então, eu posso ter uma situação onde o coeficiente de B é maior que o coeficiente de A, desde que a massa de B seja muito menor. Então, eu não posso afirmar, tá? Então, eu não posso afirmar. Então, isso aqui é falso, tá? Depois ele fala o seguinte, ó, a variação de temperatura do objeto B, tá? A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação de temperatura do objeto A por caloria. Não é, né? A gente consegue ver aqui, ó, tá? Que aqui, ó, bem aqui, ó, para 400, ó, tá? Para 400 calorias. Enquanto que o objeto A, ele varia 10 graus, ó, para ganhar 400, o B, para ganhar os mesmos 400, ele tem que variar 20, ele tem que variar o dobro. Então, a variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior? Não, ela é menor, é 2 vezes menor. Então, esse aqui também é falso, ó, tá? E a última aqui, ó, se a massa do objeto A for 200 gramas, tá? Então, se a massa do objeto A, vamos escrever aqui, ó, tá? Massa do objeto A, 200 gramas. Seu calor específico será de 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Então, a gente sabe que a capacidade de A, ela é, quanto que era? 40 ali, ó, 40 calorias por grau Celsius. Então, se a gente combinar isso aqui, né, com essa equação aqui, ó, C de A igual a massa de A vezes calor específico de A. Então, isso aqui é 40, isso aqui, ó, é 200, e isso aqui é o C de A. Então, eu pego aqui 40 e divido por 200 aqui, ó, isso vai ser o C de A. Corto esse zero, eu tenho 40 dividido por 20. 4 dividido por 20 aqui, ó, tá? 4 dividido por 20. Isso dá 0,2. 0,2. O que ele fala lá? Será 0,2? Será verdadeiro. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos 1, 2, 3, 16. Então, aqui, ó, é 19. Tá? E essa é a resposta aí, ó. Ok? Essa é a resposta. Então, essa equação aqui ficou mais difícil, né? Porque eles usaram a malandragem aqui de a gente ter que dissecar aqui na letra, no item 04 aqui, ó. O item 04 foi bem difícil ali, a gente tem que fazer algumas análises e avaliar isso, né? Então, envolveu aí, ó, avaliar. Então, por isso, a questão acabou ficando difícil aqui, tá? Então, envolveu avaliar aqui, ó, tá? E a gente usou procedimental aqui, ó. Tá? Então, essa questão aqui, ela eu chamo ela de difícil, tá? Ela não é só intermediária, ela é difícil, ok? Então, ela valeria aqui em torno de uns 620 a uns 650 pontos, tá? Beleza? Valeu, fechou.